A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos mais uma vez no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. O comentarista da lição é o pastor Silas Queiroz. Fique até o final do vídeo que eu e você, nós novamente seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Amém, Diácono Gabriel. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos na lição de número 10, cujo tema é o plano de livramento e o papel de Esther. Olha aí, o textuário diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. A verdade prática nos ensina, e nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Louvado seja Deus. A introdução nos ensina nesta lição, que na lição passada nós estudamos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado, a ordem era de extermínio e havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso então clamar a Deus e agir sobre a sua direção. Jeremias 33:3 vai dizer: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes, insondáveis que não sabes. Eu já passo o primeiro tópico, o perigoso plano e o temor de Esther. O subtópico, lamento, choro e compadecimento ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. Esse primeiro subtópico vai enfatizar o desespero do povo. A gente vai ver que diante de todas essas circunstâncias, o povo ficou desesperado. A gente vai ver que da parte de Mardoqueu, ele rasgou as suas vestes, vestígios de pano de saco, cinzas, e saiu pela cidade clamando com grande voz, com gritos de amargura. A gente vai ver que realmente o povo ali, por mais que acreditava em Deus, estava desesperado. Por outro lado, Esther ficou sabendo do desespero, mas a verdade é que ela não sabia o fato do qual o povo estava desesperado, estava dentro do palácio e ela não sabia. A lição destaca o fato de que Mardoqueu estava fazendo tudo aquilo não para chamar a atenção da rainha. O seu sentimento era sincero, mas ele queria sim que a rainha soubesse de tudo que estava acontecendo. Mardoqueu estava expressando seus sentimentos também a ela, e esse subtópico vai nos deixar ensinamentos extremamente interessantes para nós que acreditamos na palavra do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que a gente nunca deve querer caminhar sozinho, porque ninguém consegue caminhar sozinho. A lição e também a Bíblia enfatiza a importância da gente expressar os nossos sentimentos à pessoa certa. Por isso que ninguém consegue nada sozinho. A Bíblia deixa bem claro que é melhor dois do que um, porque quando um cair, o outro está ali para levantar. A gente vai ver que dentro desse cenário, Mardoqueu estava passando por uma dificuldade e ele provocou uma situação, não porque ele estava fingindo, ele estava realmente ali expressando o sentimento que havia dentro dele, mas a vontade dele também era que Esther soubesse, porque ela tinha ali poder para ajudar, né, os discípulos. A gente vai ver que Jesus, ele reconhecia essa necessidade de não estar sozinho, por isso que durante seu ministério terreno ele chama 12 homens para ajudar a obra do Senhor no jardim do Getsemane. Ali a gente vai ver que ele estava passando por uma dificuldade extrema e num tiro de uma pedra ele vai orar, chama 3 que eram seus discípulos mais íntimos, a qual a Bíblia vai nos falar que ele expressa o seu sentimento dizendo que estava angustiado até a morte. Então esse subtópico aqui se resume em dizer que nós não conseguimos sozinhos, precisamos de pessoas do nosso lado para nos ajudar e nos apoiar nos momentos mais difíceis. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André, um obstáculo real. Um obstáculo real, é isso aí.
Nós sabemos que estava decretado pelo rei, o decreto do rei é irrevogável, a respeito do extermínio de todos os judeus. E havia ali um obstáculo para que o povo judeu, conseguisse aí, digamos assim, que esse decreto fosse revogado. Vamos saber aqui nesse subtópico como isso aconteceu. Por meio de Mardoqueu, um homem chamado Ataque, ele levou ao conhecimento de Ester o decreto do rei sobre a morte dos judeus. Observe que a lição diz: por intermédio de Ataque, que era um funcionário do rei, Mardoqueu deixou Ester informado de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Foi o pedido de Mardoqueu, através deste servo chamado Ataque. Olha, vá a Ester e diga a ela que suplica ao rei em favor dos judeus, concernente a este decreto que está aí circulando por toda a província a respeito do extermínio dos judeus. E o que aconteceu? Ester respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe que havia uma lei de que ninguém poderia chegar à presença do rei se não fosse chamado. Olha aí, né? E o que aconteceu? Houve da parte de Mardoqueu uma insistência, né? Ester vai dizer assim: olha, é necessário que o rei aponte o cetro de ouro, autorizando que a pessoa entre na presença dele. Aqui a lição diz que acredita-se que essa rigorosa norma ela existia por conta de intrigas que havia ao longo da história dos reis contra os reis, né? Nós vimos inclusive nas lições passadas que dois homens se levantaram para tentar matar o rei. Então por isso que essa norma existia, não é verdade? Só poderia alguém entrar na presença do rei, no pátio do palácio, autorizado pelo rei. Mas eu quero trazer para o mundo espiritual, para nós hoje como igreja. Nós, quando estamos enfrentando lutas, adversidades e batalhas, Diácono Gabriel, o que nós devemos fazer? Entrar na presença de Deus em oração e súplica, sim ou não? Nós sabemos que em Êxodo capítulo 25, versículo 30, a palavra de Deus diz que somente o sumo sacerdote é que entrava no lugar santo dos santos para oferecer o sacrifício perante a Deus pelo povo. E se o sumo sacerdote estivesse em pecado, ele morria ali na presença de Deus, não era diferente. Mas olha que lindo aqui na Nova Aliança, aos Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 20, vai dizer: pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu por meio do véu, ou seja, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé diante de Deus. Olha que coisa linda, sim, né? Não é diferente hoje, trazendo para a nossa vida espiritual. Abateu a luta, abateu a adversidade, aos Hebreus vai dizer que Cristo nos abriu o caminho para entrarmos na presença de Deus. Mas também não é de qualquer maneira que devemos entrar na presença de Deus, não é? Está escrito que nós devemos nos aproximar com sincero e pleno coração e plena fé na presença de Deus, ok? Ester então manda o recado a Mardoqueu dizendo: há uma lei e nós precisamos cumprir essa lei. Nós vamos ver o desenrolar dessa história ao longo aqui da lição. Eu já passo o terceiro subtópico: autoritarismo e morte ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. A gente vai ver ao decorrer da história que o autoritarismo ele nunca resolveu nenhum problema, muito pelo contrário, só trouxe problema. Vemos na Bíblia que o que Assuero temia aconteceu. Foi assassinado aí por volta pelos seus oficiais no palácio em 465 a.C., 8 anos depois que os seus dois guardas, na verdade, Alias, já havia planejado a sua morte, né? Onde o livro de Ester narra que Mardoqueu passa a informação à rainha, a rainha passa a informação ao rei, e o rei recebe o grande livramento. Desta vez não aconteceu desta forma. Assuero foi assassinado. E o fato é que os reis que eram ditadores, a palavra do rei virava lei. E quem não cumpria a palavra do rei era seriamente castigados ou até mesmo mortos. E sem dúvida nenhuma, é como a lição vai dizer aqui, ó, decisões autoritárias produzem muitos inimigos. E a gente vai ver ao decorrer de toda a história, muitos comunistas, ditadores morreram de forma trágicas. E aqui eu vou citar alguns exemplos de
de pessoas que praticavam essa prática autoritarista, né, que foi Saddam Hussein, um ditador iraquiano que a história vai nos dizer que ele foi enforcado e humilhado, por quê? Por conta de más atitudes, e o fato é que se você faz o mal, você vai colher o mal. Isso aí é a lei da semeadura. Benito Mussolini morreu fuzilado pelos próprios italianos e foi pendurado de cabeça para baixo, ou melhor, enforcado, né, para baixo. E também cita aqui uma pessoa que todos nós conhecemos em questão da história, que é Hitler, que cometeu ali o suicídio. Então a lição aqui, esse subtópico vai deixar bem claro que nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque a Bíblia ela deixa bem claro que existe consequência àqueles que fazem o mal e existe benefícios àqueles que fazem o bem. Por isso que em Gálatas capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai falar a respeito dos frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Quando lemos 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, Pedro ele vai dizer que Deus condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, para servir de exemplo a todos que praticam a impiedade. Ou seja, aquele que pratica a impiedade tem consequências vindas da parte de Deus. Por um outro lado, Provérbios capítulo 14, versículo 27 vai dizer que o temor do Senhor é uma fonte de vida que nos livra do laço da morte. Então, que não venhamos forçar uma autoridade que não existe em nós, que venhamos ajudar fazendo a vontade do Senhor, colocando o amor como o princípio base de nossa vida, que é assim que o cristão deve seguir, e Deus, ele assim vai ser para sempre aí com a nossa vida. Passo o segundo tópico ao pastor André. Mardoqueu convence Esther. O primeiro subtópico, confiando na providência divina. Amém, diácono Gabriel. Mardoqueu convence Esther, né? Olha aí, nós vamos ver. Eu achei algo interessante neste livro. Nós estamos nesse trimestre, estudamos o livro de Ruth e Esther, né? E no livro de Ruth, nós vimos uma liderança da parte de Noemi, não foi isso que nós vimos? Sim. Apesar do livro ser intitulado Levar o Nome de Ruth, nós vemos a personagem de Noemi, que era sua sogra, sendo uma grande líder. Não é diferente aqui também. Nós vamos ver aqui, diante desse momento difícil que o povo de Deus está enfrentando aqui, uma certa liderança da parte de Mardoqueu, não é verdade? Que em todo tempo está tomando a frente, está liderando, não é verdade? E assim Deus operou através da vida dele, através da vida de Esther. São os personagens principais, mas eu vejo uma liderança na vida de Mardoqueu. Vamos observar que esse tópico diz assim, confiando na providência divina, Esther apresentou a Mardoqueu a sua impossibilidade. Eu já abro um parênteses aqui para citar Mateus 19, 26, palavra do nosso Senhor. Ele disse, e disse Jesus: ao homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, versículo 26. Glória a Deus. Esther apresentou a sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nós vimos no tópico passado que ela disse, olha, tem um decreto, ninguém pode entrar na presença do rei sem ser autorizado, apresentado. Mas esse tópico vai dizer que o Mardoqueu, ele não se contentou com a resposta de Esther. Olha aí, eu abro mais um parênteses para citar Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz o quê? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Ok? Buscais e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Olha aí, Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissesse a ela que não confiasse na sua posição de rainha. Olha aí, por estar no palácio. Não é verdade? Pois a ordem do rei era que o extermínio fosse a todos os judeus, inclusive ela, a rainha Esther, e também aos 50 mil judeus que voltaram a Jerusalém. O decreto era que todos os judeus fossem exterminados. Por aí nós vemos que a perseguição para com o povo de Israel, que se sucede até os dias atuais, né, ela é extremamente espiritual, mas que vai ter um desfecho, e nós sabemos que Deus está no controle. Olha aí. Então Mardoqueu disse assim, olha, diga a ela para não confiar na sua posição, por estar na posição de rainha.
Olha aí a resposta de Mardoqueu, ele não se contentou. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava na providência divina. Qual foi a resposta de Mardoqueu quando Esther mandou o recado de que ela não podia entrar? Ele disse, olha, socorro e livramento de outra parte virá. Ou seja, Mardoqueu confiava na providência divina, na providência de Deus. Revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Olha aí, quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo de que nosso socorro ele vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos, diz aqui, Então Mardoqueu sabia que Esther estava ali dentro daquele palácio porque Deus tinha algo com ela ali dentro, não simplesmente porque ela era bonita ou foi melhor do que as outras. Havia um plano divino para que Esther fosse eleita ali a rainha no lugar de Vaste, e Mardoqueu sabia muito bem disso. Por isso ele disse, não é verdade? Socorro e livramento de outra parte virá, fica tranquilo. Salmo 121 vai dizer assim que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então esse subtópico falou da confiança na providência divina. Esther apresentou a sua impossibilidade, Mardoqueu, como seu tio, seu tutor, homem de Deus, ele disse assim, socorro e livramento de outra parte virá, mostrando que ele confiava na providência e no grande livramento que viria da parte do Senhor. Assim eu já passo o segundo subtópico, primeiro Deus, depois o homem, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. Primeiro Deus, depois o homem, Deus ele tem que sempre vir em primeiro lugar em nossas vidas. Aqui vemos duas características que todo cristão deve ter nesse segundo subtópico: oração, que nos leva à comunhão a Deus, e a ação, que tem a ver com a força de vontade, porque Deus ele não usa ninguém preguiçoso. Deus ele não age na vida de ninguém que gosta de procrastinar, Deus ele usa aqueles que se colocam à disposição para fazer a vontade de Deus. Esther até tentou fugir da responsabilidade. A gente vai ver que, não julgo ela, porque a situação realmente estava difícil, mas ela tentou fugir da responsabilidade, mas quando fugimos da responsabilidade, as coisas não acontecem em nossas vidas. A gente vai ver que através da Bíblia Sagrada, Deus ele nos incentiva a ter fé, não deixar de ter coragem e acreditar que Deus ele está no controle. E lendo a Bíblia também vemos que Deus ele nos chama para ser corajosos, Deus ele nos chama para ser guerreiros. Quando a gente lê, como por exemplo Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele vai dizer ali que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades celestiais. E ele vai continuar dizendo, por isso revesti-vos de toda a armadura que vem de Deus, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, simbolizando que nós somos soldados. E soldado ele não pode olhar para trás, soldado ele tem que entender que ele não está sozinho na batalha, Deus está com ele. Quando a gente lê como por exemplo a vida de Moisés, Deus ele já havia dito, Moisés, eu serei contigo. Mas quando Moisés se deparou com as dificuldades em questão do grande mar, do exército egípcio vindo contra a nação de Israel, ele começou a clamar e Deus ele diz, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Parafraseando, ele estava querendo dizer, Moisés, se mexe que eu sou contigo, vai, faz a sua parte que eu vou fazer a minha. Então a gente tem que tomar cuidado por conta disso. Temos que ter fé o suficiente para acreditar que Deus ele está no controle, porque olha o que Mardoqueu ele diz a Esther, como o pastor André mesmo frisou, se contudo te calares, providência de outra parte virá sobre a nação de Israel, mas não pense que você, por estar no palácio, vai se safar, vamos se dizer assim. Então foi aí que Esther, ela decidiu que deveria agir. A dificuldade veio e ela viu que o negócio também ia sobrar para ela, E ela decidiu se colocar de prontidão para fazer a vontade de Deus. E da mesma forma é a gente.
temos a grande responsabilidade que através da nossa vida, nossa família venha a ser salva, e a gente não pode fugir da responsabilidade de sermos pessoas cheias do Espírito Santo dentro da nossa casa, porque Deus ele vai nos usar para ganhar nossa mãe, nosso pai, nosso filho, enfim. A lição também destaca um fato interessante. Uma triste característica dos dias de hoje são o secularismo e o materialismo, porque é pautado ali, vinculado também ao ateísmo. Essas ações aqui colocam o homem como centro, colocam Deus como centro, mas a gente vai ver a importância de reconhecer que o mundo espiritual existe e que Deus ele batalha em favor daqueles que buscam esse mundo espiritual, sendo não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André. Confiar em Deus não é tentá-lo. Exatamente, Diácono Gabriel. Confiar em Deus não é tentá-lo. É uma grande diferença aí. Deus ele nos convida a trabalhar com a fé, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Quando ela descobriu, ou já sabia por ser rainha, que havia um decreto ali contra os judeus e que também havia uma lei que a impossibilitava de entrar na presença do rei para pedir ao rei, olha, esse povo é o meu povo, porque até então ela havia omitido que era judia, mas quando Mardoqueu descobre o decreto e envia o recado a ela, diz, olha, entra na presença do rei, você é a rainha, e explica para ele que o povo judeu é o seu povo, mas aí havia um impedimento, e era a lei que impedia dela entrar. Então ela mesmo confiando em Deus, ela não podia tentar a Deus e entrar de qualquer maneira na presença Sim. do rei. Por isso ela vai proclamar o quê? Um jejum, não é? Aqui o subtópico diz, confiar em Deus não é tentá-lo. Nós não podemos tentar Deus, né? Uma coisa é você cair de cima de um prédio e Deus querendo Deus que você viva, porque Deus sabe exatamente o nosso tempo nessa terra e a obra e o plano que tem em nossas vidas. Deus pode muito bem lhe dar um livramento. Agora, a outra coisa é você se jogar de lá de cima e dizer, olha, se o Senhor é Deus, o Senhor me pega aqui, né? São duas coisas diferentes, aí já é tolice, verdade? Tanto que a lição aqui, ela cita Mateus capítulo 4, que é o momento em que o nosso Senhor foi tentado, o diabo apareceu a ele no deserto, né? E uma das tentações ali no capítulo 4 levou ele até o lugar mais alto do pináculo e disse, lança-te, se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Não está escrito que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito? E qual foi a resposta do Senhor Jesus? E disse Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí, né? O Senhor sabia muito bem que o Pai poderia lhe dar o livramento. É como o nosso Senhor também estava orando no Getsemane, momentos antes que antecedia a sua crucificação, o Calvário, na verdade. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali o Senhor já nos dá uma grande lição, Diácono Gabriel, pois vem os céticos aí dizendo, olha, se Deus existisse, não teria pandemia, se Deus existisse, não teria guerra, se Deus existisse, não teria essa morte de tantas crianças. E nós, como cristãos e crendo na palavra de Deus, sabemos que toda a miséria, na verdade, que existe neste mundo, é oriunda do pecado do homem caído, do homem sem Deus. E nós sabemos sim, que tem momentos que nós passamos lutas, e luta na vida do crente é momento de aprendizado, louvado seja Deus, não é castigo de Deus, é momento de aprendizado para as nossas vidas. Então olha aqui, através do jejum, os judeus pediram a intervenção divina, para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse, louvado seja Deus, o que pretendia. Todavia, isso poderia acontecer sim ou não, tanto que Esther ela acaba citando, né? Esther vai dizer assim, perecendo, eu pereço. Ou seja, Esther confiava em Deus, jejuou para tal, mas sabia que Deus poderia ou não dar o livramento. Nós sabemos que Deus tem um plano maior para a nossa vida, e não é nesta terra. A palavra de Deus diz, miserável aquele que espera do Senhor somente neste tempo. Nós sabemos que somos peregrinos nesta terra e um dia estaremos com o Senhor na eternidade. Ora vejamos, Deus deu a ressurreição
para Lázaro através da oração de Jesus. Mas eu sempre brinco, né? Olha ao seu redor e vê se Lázaro está por aqui ainda. Não está, não é verdade? Porque o plano de Deus não é para esta terra. Deus tem um lugar preparado e reservado para aqueles que o temem. Louvado seja Deus. Mas terminando, Esther disse: perecendo eu, pereço. Ela sabia que tudo estava no centro e no plano da vontade de Deus. Décadas antes, na Babilônia, 3 jovens também não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Ananias, Misael e Azarias foram jogados na fornalha e lhes declararam muito bem: podemos até perecer, mas não nos dobraremos perante a estátua. Deus deu o grande livramento, poderia não ter dado, mas deu, não é verdade? A lição continua nos mostrando ainda que em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam e pregam que Deus pode ser colocado contra a parede, né? Que é um tal aí que pregam de determinismo. Eu determino que Deus tem que me dar, que Deus tem que fazer. Ora, vejamos se é uma heresia. Se Deus tiver misericórdia e graça, Ele pode nos abençoar, nos dar o livramento segundo a tua vontade. Jó declarou isso no capítulo 2. Ele disse, né? Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal, e não pecou Jó com os seus lábios. Olha aí, então temos que entender que Deus está no controle de tudo. A palavra de Deus diz assim: eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal. Então quando Deus permite que a nossa vida se vá desta terra, é porque Deus tem um plano superior e maior para nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Já passo o terceiro tópico, plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. O subtópico: prudência, preparação e ação. Ao diácono Gabriel. O primeiro subtópico aqui vai dizer prudência e preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Então a gente vai ver que aqui Esther estava com uma situação extremamente difícil. Então houve todo um preparo. A gente vai ver que ela se preparou tanto fisicamente como espiritualmente, pediu intercessão aos crentes, né, aos judeus. Vemos que através da vida de Esther devemos nos preparar antes de qualquer uma atitude de nossas vidas. A gente vai ver como, por exemplo, em Atos capítulo 13, versículo de número 2, que depois de ter jejuado, o Espírito Santo falou. Então a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente se dispõe a jejuar, a orar, Deus ele responde. Se pelo contrário a gente não fazer dessa forma, se a gente não preparar o nosso espiritual, as coisas não acontecem. O Espírito Santo dá direção àqueles que se preparam. A gente vai ver através da vida de Esther que ela se preparou e por isso o Espírito Santo agiu. Tem muitas pessoas que se comparam à sua vida, como por exemplo as pessoas que não servem a Deus, mas a gente vai ver que a Bíblia ela é rica em conhecimento e ela ensina todas as áreas da nossa vida, inclusive o financeiro. Então, se a Bíblia está falando, por exemplo, que você deve colocar os gastos, os custos, quando você recebe o seu salário e você não administra ele da forma certa, se o ímpio fazer, ele vai ser próspero. Então, a gente tem que tomar cuidado no seguinte, espiritualizar tudo. Não é tudo que a gente deve espiritualizar. A partir do momento que a gente faz a vontade do Senhor, Deus, ele cumpre os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Provérbios capítulo 16, versículo 3, Salomão ali, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, você deve consagrar a sua vida, o seu dia, a sua casa, com planejamento. Acorda de manhã cedo, coloque a sua vida, coloque o seu dia, consagra, separa a Deus. A gente vai ver que ela clamou, ela buscou, ela fez a vontade do Senhor e as coisas aconteceram na vida dela, né? A gente deve ter sabedoria para tomar decisões e a sabedoria só vem com um bom preparo espiritual, através do joelho no chão, jejum, oração, leitura da palavra de Deus.
E a Bíblia deixa bem claro, né? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente a todos e de boa vontade lhe concederá. Como a gente consegue obter essa sabedoria vinda do céu, que a Bíblia vai deixar bem claro, que é primeiramente pura, pacífica, tratável, moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, clamando ao Senhor, preparando o espiritual. A gente vai ver que ela preparou o espiritual, preparou fisicamente, elaborou um plano e assim executou esse plano, e Deus ele deu o livramento à nação de Israel e ela obteve êxito porque teve um preparo, teve um planejamento e por isso Deus a honrou. Assim nós devemos fazer na nossa vida também, que Deus também vai nos honrar. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André, estendendo o cetro. Glória a Deus, Diácono Gabriel, muito bem explanado esse tópico que você explanou. E eu louvo a Deus porque nós temos ainda nos dias atuais ouvido, né, e visto muitos testemunhos de oração atendida, louvado seja Deus, né? Nós temos inclusive o texto bíblico que traz como parábola uma mulher que importunava o juiz em busca de uma causa, né? E de tanto importunar, aquele juiz que era ímpio, né? O texto bíblico diz, ele diz: eu vou atender essa mulher porque tanto ela me busca, né? Com Deus não é diferente. Eu costumo dizer que Deus está sempre extremamente ocupado por tanta coisa e tantas pessoas para atender. Nós precisamos esperar a nossa hora, mas nunca desfalecer na oração. Louvado seja Deus, não é verdade? Para isso precisamos, como você muito bem explanou, fazer a nossa parte, nos consagrarmos, buscarmos e esperarmos em Deus, né? Sim. Passa por essas 3 etapas. E aqui esse tópico fala também sobre isso, Diácono Gabriel, estendendo o cetro. Sim. Aqui o tópico fala que, estando assentado em seu trono, Assuero viu Ester e estendeu o cetro de ouro para ela, né? Deve ter sido um grande alívio para a judia, né? A Ester, quando ele estendeu o cetro, porque ela poderia ali ser julgada à morte, porque ela estava transgredindo uma lei. Mas lembrando que ela estava orando, jejuando, haviam muitas pessoas jejuando, os judeus do lado de fora, inclusive Mardoqueu, todos estavam consagrando. Nós podemos ver hoje, como no caso de Pedro, no capítulo 12 do livro de Atos, enquanto ele estava preso, a igreja fazia constante oração pela vida de Pedro. Aqui não era diferente. Enquanto Ester estava ali colocando a sua vida em risco, Mardoqueu e todo o povo estava jejuando também, né? Nos dias atuais, a igreja precisa entender a importância de estar orando, jejuando pelos missionários, pelos moribundos, por aqueles que estão passando momentos de aflição. Nós sabemos que Deus procura aquele que se coloca na brecha para interceder, para orar, e não foi diferente com Ester. Ela se aproximou, tocou na ponta do cetro, cumprindo um protocolo, não é isso? Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo, o que é que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição, até a metade do reino te dará. E aqui a lição nos ensina que era costume dos reis usar esta frase quando alguém se apresentava, né? Alguém que o rei via grande importância nela, não é verdade? Mas a lição ensina que era um costume apenas, não era literal isso. O rei não daria metade do reino, mas satisfaria uma petição daquela pessoa porque se agradara dela, não é verdade? Inclusive a lição aqui traz a referência de Marcos capítulo 6, quando a filha de Herodias ela entra dançando na frente de Herodes, e Herodes também usa a mesma frase: pede o que tu queres, darei até a metade do meu reino. Então era uma frase apenas que não era, digamos assim, literal, né? Ela era figurativa, né? O rei cederia àquela pessoa uma petição dela, e não a metade do reino. Sim. Nós sabemos que lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 21, a filha de Herodias pediu a cabeça do servo de Deus, João Batista, e foi-lhe concedida aquela petição, né? Olha aí que João Batista, servo de Deus, mas está na glória com o Senhor neste momento, porque fazia a vontade do Senhor. Então vimos nesse tópico, estendendo o cetro, o pedido, ou seja, a intercessão através da oração, do jejum, chegou ao coração de Deus, porque o rei muito bem podia ali decretar também a morte de Ester por ter descumprido uma lei.
Mas nós vamos observar aqui, Diácono Gabriel, já para te passar o terceiro subtópico, que nós podemos confiar sim na providência de Deus quando nós estamos nos colocando na brecha para orar, para jejuar, quando nós estamos passando uma aflição, né, tamanha sim, que as nossas não está ao nosso alcance, né? Porque existem coisas que estão ao nosso alcance, nós podemos fazer, mas existem coisas que somente ao alcance do nosso Deus, e nós sabemos que através da consagração nós podemos alcançar providência, livramento e escape da parte de Deus. Me faz lembrar que o Espírito Santo, Salmo 84, vai dizer que o Senhor não negará bem algum aos que andam em retidão. Louvado seja Deus. Assim eu já passo o terceiro subtópico, em sintonia com Deus, ao Diácono Gabriel. Glória a Deus. A gente vai ver que depois que aconteceu toda essa promessa em questão da destruição da nação de Israel, Esther ficou extremamente em sintonia ali com Deus. Vemos que Esther teve duas oportunidades para pedir o que queria ao rei, mas ela esperou o tempo de Deus. A gente vai ver que duas vezes o rei disse: pede o que queres que eu te darei, pede o que queres e eu te darei. E ela não pediu, ela ficou ali preparando o terreno, vamos se dizer assim, né? Ficou preparando com todo o seu planejamento, como a gente já havia dito aqui, planejou e fez tudo da maneira em que Deus ele estava ali no controle, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai ver, se fosse uma pessoa ansiosa, né, já na primeira pergunta do rei ali já ia expressar ali: não, rei, eu quero isso. Mas não, a gente tem que tomar muito cuidado em questão da nossa ansiedade, porque a ansiedade faz com que a gente tome decisões precipitadas. E em Eclesiastes capítulo de número 3, Salomão ele vai deixar bem claro que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Assim como Esther, se a gente estiver em sintonia com Deus, sintonia aqui está querendo dizer aproximação de Deus, está querendo dizer de intimidade com o Espírito Santo, em dia com o céu, né? Se você estiver em dia com Deus, jejuando, orando, fazendo a vontade do Senhor, se colocando à disposição de Deus para praticar o amor, viver o amor, se você estiver enquadrado com a palavra de Deus, não precisa de ansiedade. Fazendo a vontade do Senhor, as coisas vão acontecer naturalmente, né, pastor André? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, um texto que eu particularmente amo muito, vai dizer: não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirá. Uma vez fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a palavra de Deus, ele vai caminhar conosco e as coisas vão acontecer. Salmo de número 1, aquele que não anda na roda dos escarnecedores, aquele que medita na palavra de Deus, será como a árvore plantada junto ao ribeiro. O que seria uma árvore plantada junto ao ribeiro? Não para de dar frutos, né? Porque está ali do lado ali das águas, e as águas mantêm a árvore viva, né? Então a pessoa que faz a vontade do Senhor e anda em sintonia com Deus, assim como Esther, tem resultados vindo da parte de Deus. E eu passo a conclusão ao pastor André. Perfeito, Diácono Gabriel. Amei demais essa aula, porque fala muito da providência de Deus, né? Sim. E a conclusão diz: confiar em Deus e depender dele não nos deixe imune às adversidades, os levantes do adversário e às lutas da vida, mas nos faz viver experiências extraordinárias da parte de Deus, né? Um padre disse uma frase, ele disse assim: os maiores momentos de adversidades na sua vida são as maiores oportunidades de você viver um milagre de Deus. Olha aí que coisa linda. Muito feliz o padre nesta frase, eu não me lembro o nome dele, mas foi um padre que disse isso, e de fato é verdade, né? O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele a glória e a honra. Apenas confie e
mas Ele o fará em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Passa as considerações ao diácono Gabriel. Glória a Deus. O senhor falando aí da frase do padre, eu lembrei de uma frase também, pastor André. As adversidades têm um efeito de despertar talentos, né? Que em circunstância próspera não tinha despertado. A dificuldade, ela é assim, né? Aquele que não consegue muitas das vezes se adaptar em algum ambiente, ele vai conseguir, porque a adversidade começa a forçá-lo, né? Glória a Deus. Eu quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com o pastor André, juntamente com você, aprendendo e também ensinando. Também quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque como eu sempre disse, né? Se você fazer isso, comentar, se inscrever, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para mais pessoas assim. O nome do Senhor é cada dia mais glorificado. Que Deus abençoe no nome de Jesus.